Outra ferramenta são os fluxogramas. Veja, Kaori Ishikawa começou a observar o seguinte: os processos não são melhorados porque eles não são conhecidos. Se você não conhece o seu processo, você não consegue melhorar. Indicadores também. Se você não conhece seus indicadores, você não consegue melhorar. Então, uma das primeiras etapas para a melhoria de processo é mapear o processo. É saber como as coisas funcionam. Uma ferramenta muito utilizada para mapeamento de processo. A gente vai fazer agora. Que horas são? 2h12. Passa muito rápido. Olha. O CIPOC é uma ferramenta muito utilizada para mapear processo. Você tem macro processo, subprocessos e microprocessos. Quando você não conhece nada da empresa, você quer ver o macro processo, você quer ver como os setores se relacionam. Então você tem aquela visão do todo. Você não vai mergulhar no processo especificamente. O que você vai ver são diagramas de bloco. Então quais são as entradas do processo, daquele processo que você está analisando? Vamos supor que seja uma empresa, você está vendo a empresa por cima, como se estivesse sobrevoando. Quais são os fornecedores da empresa? Você vai listar todos os fornecedores. Quais são as entradas? Quem gera entrada numa empresa? Vamos lá, quem gera a entrada? Quem starta a empresa? O cliente, o pedido. Quem starta o processo da empresa é o pedido, gente. Só que entenda que uma empresa tem um mix grande, o mix é a quantidade de produtos que ela fabrica, então você tem N clientes, não é? Uma empresa gigante como a Alcoa, por exemplo, lá na parte de estrudados, essas esquadrias de alumínio, olha a quantidade de esquadrilha diferente que tem. Aí você tem esquadrilha específica para ônibus, você tem esquadrilha específica para janela, você tem esquadrilha de alumínio específica para box, específica para veículo. É uma variedade absurda. Isso aí, esse tripé, tem duas câmeras aí, suportada por tripé de alumínio. Quem fabrica? A Alcoa. Não tem o símbolo dela ali, mas eu sei que é. Oi? Pronto, a Unilever, que tem vários segmentos, alimentício, produto químico, a parte de higiene pessoal. Aqui, inclusive, tem vários alunos que trabalham na Unilever, inclusive professores de WCM, todos 4 são engenheiros da Unilever. A Unilever foi um bom exemplo. Imagina o macro processo da Unilever. Esses processos aqui, se for uma visão geral, seriam os blocos. Quais são as saídas que meu processo gera? N tipos de saída. CDs, que são centros de distribuição, rede varejista, rede atacadista. Muito dificilmente a saída vai ser um cliente pessoa física, se for de uma fábrica. Mas vamos supor que você esteja analisando o CIPOC de uma loja. A saída vai ser o cliente final. A loja está vendendo para o cliente final, né? Mas se for, imagina a Amazon. Qual seria a saída da Amazon? O mundo todo. A Alibaba, já ouviram falar da Alibaba? Uma grande rede, né? Gigante. E quais são os clientes? Vários tipos de clientes. Imagina, já ouviram falar da Netshoes? Geralmente aí, alguém aqui já deve ter comprado calçado da Netshoes. Imagina a rede de clientes da Netshoes. Concorda que se você não fizer esse dimensionamento desse processo, você não vai melhorar, você não sabe onde atuar. Você não sabe onde está o problema em cada processo. Por isso que você tem que pegar aquele bloco e fazer subprocessos. Por exemplo, se eu estou analisando um processo e eu chego no bloco financeiro, eu tenho que fazer meu subprocesso da área financeira. Quem starta a área financeira? Contas a pagar. Onde é que estaria isso? No processo, gente.
E o microprocesso, pense comigo, na área financeira eu tenho contas a pagar, contas a receber, tesouraria, caixa para pequenas despesas, contabilidade. Não são processos dentro de um processo? Que processos são esses? Microprocessos. Você está vendo que a coisa vai como se fosse uma lupa, você vai afunilando. Pois Kaoru Ishikawa já tinha visto isso desde a década de 40. Foi não, querido? Você pode, assim, né, você pode aplicar o conceito de cipó dentro de uma, por exemplo, no financeiro. Pode. Eu colocar o financeiro e conseguir, meus inputs é meu macro processo é a área financeira, eu vou ter meus subprocessos é a tesouraria. Perfeito, perfeito. E você pode reproduzir. E meu microprocesso vai ser A tarefa. A gente sempre chega no microprocesso na tarefa, na execução. Você pode quebrar isso em cascata para dentro da companhia. Então, Exatamente. uma relação de departamentos com outros departamentos. Internamente, você pode quebrar e aplicar o mesmo conceito. Perfeito. Show de bola. Boa contribuição. Lá no estaleiro, por exemplo, quando eu visitei, uma das vezes que eu fui lá, o pessoal me levou, até motivo de orgulho, para uma sala que eles passaram 3 meses fazendo o mapeamento e processo do estaleiro. O amigo conhece essa sala? É bem grande, né? Bem detalhada, né? Inclusive eles fizeram o estaleiro em... Como se fosse em miniatura, né? Uma maquete. Muito bonito, muito bonito. Simulando a transferência de produto de um lugar para o outro. É como se fosse o Cipoc em maquete. E aqui deve ter sido caro pra caramba, viu? Mas ficou muito bom. Eu tenho foto, eu usei aquele como exemplo, já usei aquele em estudos de casos que eu dou por aí. Ficou fantástico. Aí vamos entender aqui, ó. Os fluxogramas, gente, eles têm o início, ele tem atividade. Aí geralmente você tem um losango que pergunta se aquela atividade está ok ou não. Se ela não está ok, ela retroage, ela volta para ser corrigida. Se tiver sim, ok, vai para a atividade 2, enfim. É lógico que isso aqui é super simplório, mas um processo é muito maior do que isso. Eu tenho aqui uns 300 fluxogramas no mínimo, de atividades variadas. Uma delas é da Alpargatas. Só a logística da Alpargatas, o fluxograma tem 12 páginas. Só para vocês terem ideia. Porque tem interação com tudo. Então, é complexo. É complexo. Interessante saber que é o seguinte. Um mapa de processo pode representar uma das 3 situações. Como o processo foi concebido. Você, quando vai idealizar uma empresa, se for uma empresa séria, você tem que definir os processos. Isso é até um link para a ISO 9000. Porque é mais fácil você aplicar a ISO 9000 quando a empresa já existe, o mapeamento de processo feito. Porque o que é que você vai fazer? Você vai pegar cada bloco desse aqui e vai definir os procedimentos. É um caminho mais curto, mais rápido do que você não ter nada e começar a fazer procedimento. Sem saber. Foi isso que eu fiz na Alcoa. Eu passei 2 anos na Alcoa, mapeando o processo para definir os procedimentos ISO 9000. E eu era gerente de manutenção, viu? Disse, que doidice é essa? A manutenção tem procedimento dentro da ISO 9000. A libração de instrumento, como é que você vai fazer? A parte de metrologia, aferição, manutenção de máquina, troca de molde, tudo você precisa de procedimentos. Sobrou para Zezinho. Depois fui para a produção, fazer da produção também. Depois acabei assumindo produção e manutenção, porque não conversavam, sabe? E bota um cara que conversa pelos dois. Aí eu não saio mais da fábrica. Então o processo é concebido de uma maneira, só que ele opera de outra. Você concorda que tem uma variável no processo que é altamente subjetiva? Que variável é essa? Ser humano. Show. A menina, olhe, ela praticamente trabalha comigo. Ela sabe. Ela praticamente trabalha comigo. Ela sabe o que eu estou falando. Então, veja, quando você vai lá, cada um faz de um jeito. Quando troca de turno, cada turno trabalha de um jeito, sabia disso? Não é assim, né? Para você padronizar as pessoas é complicado, porque a pessoa tem vontade própria, tem zona de conforto, tem uma série de fatores. Tem um estado de humor que é alterado. Quando eu dou PO, eu costumo dizer, gente, a melhor coisa do mundo é a equação matemática, porque a equação matemática diz o que você tem que fazer. Pessoas é complicado, né? Aí, assim é como o processo realmente opera. E assim é como o processo deveria acontecer. De forma bem linear, constante, padronizada,
Aí eu faço o link com o curso de ontem, de PDCA. Depois que você melhora, você tem que amarrar 7 chaves, que chama o quê? Padronizar. Não é? Padronizar. Já que você atingiu um nível, você padroniza. Eu vou mandar para vocês aqui a planilha e tem várias coisas interessantes, como por exemplo, um link para um software para você elaborar fluxograma, de graça. Isso aqui é aquele fluxograma bem típico, a gente não vai executar, porque senão a gente teria que criar uma tarefa, discutir em grupo, definir o processo e fazer o fluxograma. Não é tarefa para um curso de 8 horas. Mas no curso de 24 a gente faz essa atividade.